Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor nessa noite. Queria te desejar uma boa noite aí e te convidar para juntos nós estarmos meditando na palavra do Senhor, continuando nosso estudo de Provérbios. Hoje nós vamos para o capítulo 24, do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. Perdão, meus irmãos, desculpa. Eu quero corrigir aqui o versículo, não o versículo 1, é o versículo 23. Provérbios 24, versículo 23. Houve aqui uma falha aqui na minha anotação, já consertando aí para os irmãos. Provérbios 24, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor no verso 23. São também estes provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. Quando a gente fala de julgar, todos os dias nós estamos julgando alguma coisa, né? No nosso dia a dia, a gente está aí diante de situações sociais, situações às vezes do trabalho, às vezes em família, a gente tem que tomar uma decisão. Tem que ouvir, tem que ver as circunstâncias e tomar uma decisão. Quando nós observamos e vemos que alguém em algum lugar tomou uma decisão errada, a gente vai ali e faz a nossa crítica, faz a nossa observação. Eu não penso assim. E tem assuntos que são de variadas opiniões. Mas a indicação aqui da palavra, o ensinamento do Senhor para nós, é com relação à parcialidade no julgar. Diz que a parcialidade não é bom. O que significa essa palavra? Vamos dar uma olhada aqui no significado dela, da parcialidade. Parcialidade, qualidade de quem toma partido ao julgar, a favor ou contra, tendo em conta a sua preferência, sem se importar com a justiça ou com a verdade. Percebe que fala aqui que aquele que usa da parcialidade é aquele que usa da sua preferência, aquele que não se importa com a justiça nem com a verdade. Percebe que no dia a dia da vida, a gente vai ver isso na televisão aí, né? Quando vai assistir um jornal, vai assistir TV, nós vamos ver situações onde pessoas vão ser julgadas. E às vezes a gente em casa vai ficar ali meio que indignado com a pena que aquela pessoa foi penalizada. Nós sabemos que isso muda de país para país, né? Cada país tem uma forma de julgar, mas há uma semelhança entre as causas, né? Então, para pensar numa coisa. A parcialidade vai fazer com que aquela pessoa que vai julgar, ela vai ignorar alguém. Ela vai se inclinar para a sua preferência. Ela não quer saber o que a justiça quer dizer. Ela vai saber o que é a justiça aos seus próprios olhos. Percebe como é que isso também no nosso cotidiano se faz presente? Que às vezes a gente não se importa em ouvir o outro lado. Nós tomamos partido para aquilo que é nosso, pela nossa preferência. Nós não queremos saber o que é justo, queremos saber aquilo que é justo para nós. Da mesma forma que nós aplicamos isso diariamente, nós julgamos lá fora. Mas da mesma forma que julgamos lá fora, temos julgado aqui dentro da nossa própria vida, nossa vida diária, cotidiana. Percebe que a palavra de Deus está nos indicando que a parcialidade não é bom no julgar? Quando alguém exerce a função de julgar e ela é parcial, ela não ouve o outro lado, ela é inclinada pela sua própria preferência, pela sua própria justiça, pela sua própria verdade, ela vai estar aniquilando. Então, falando dessa situação de julgar, o Senhor nos ensina um caminho de justiça. E dentro desse caminho de justiça, algumas coisas não podem entrar, inclusive a parcialidade. Nós temos que ouvir os dois lados, temos que ser imparcial, não se inclinar nem para um lado nem para o outro. Temos que ouvir as duas partes e julgar com justiça, sem folga, sem inclinação para qualquer parte que seja. Desse julgar, nós, todos os dias, como pessoas comuns, cidadãos, estamos o tempo inteiro julgando o que é certo e o que é errado à nossa frente.
Mas o Senhor nos dá uma dica. O Senhor nos dá um ensinamento para que nós não usemos a parcialidade. Porque se usarmos de parcialidade e julgarmos de forma errada, porque fomos inclinados à parcialidade, à nossa preferência, à nossa verdade, à nossa justiça própria, o Senhor não se agrada disso. E Ele pedirá conta. Então, no decorrer da mensagem, no decorrer da nossa reflexão dessa noite, você possa trazer para a tua vida aquilo que o Senhor tem nos ensinado hoje. Então, ele vai lá em Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19. No verso 15. Vai dizer assim a palavra do Senhor: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Irmão, nós temos um problema social. E nós temos uma inclinação para o mais fraco, nós temos uma inclinação para o menor. Porque nós entendemos, a nossa justiça própria, que se tem um grande e tem um menor, e esse menor chora por causa do grande, nós tomamos uma antipatia pelo grande. Mas só que aqui, olha o que o Senhor está dizendo no livro de Levítico: não farás injustiça no juízo. Aí ele põe logo no início: nem favorecendo o pobre. Quando se há justiça, não há favor para pobre ou para rico. Não se vê o pobre como vítima o tempo inteiro. Julga a causa. Ouve um lado e ouve outro. Percebe? O Senhor está dando uma dica que nós devemos ouvir os dois lados. E às vezes, como diz aqui, o grande vai ter razão. E outras vezes, o pequeno vai ter razão. Aí ele vai dizer, continuar: nem comprazendo ao grande, favorecendo ao grande, nem se inclinando para ele. Mas olha o que ele vai dizer no final: com justiça julgará o teu próximo. É com justiça, com equilíbrio. Em todo tempo, seja pequeno ou grande, seja pobre ou rico, seja forte ou fraco, seja instruído ou inculto, devemos lidar, seja patrão, seja empregado. É uma coisa interessante falar de patrão e empregado, porque às vezes, numa empresa onde há muitos funcionários, às vezes, agem de forma errada e às vezes querem se favorecer daquilo que fazem de errado. E às vezes as pessoas são tendenciosas para aquele que é o funcionário inferior, num cargo, numa posição, que tenha outros em níveis superiores, como se algumas regalias, algumas coisas não são da mesma forma. É verdade, talvez não seja. Mas o fato de não ser da mesma forma não dá o direito do funcionário fazer as coisas de qualquer maneira, de levar uma vida profissional de qualquer forma. Oi, meus irmãos, nós estamos voltando à transmissão aí, tivemos aí uma queda na transmissão, e por isso aí os irmãos aí estão reconectando. Então, eu vou voltar um pouquinho, tá? Eu estava aqui falando Levítico 19, verso 15, eu vou ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor, Levítico 19, verso 15: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Nós devemos agir com justiça em todo instante. E a chamada do Senhor para nós é que não devemos nos inclinar para o mais fraco ou para o mais forte. Devemos buscar o que é justo entre ambas as partes. Então, nós devemos, segundo a palavra de Deus, tomar para isso. Eu estava falando, e volto a dizer aqui, de Saul. Saul, ele errou contra o Senhor e ele buscou a Deus com lágrimas. E diz a palavra do Senhor que Deus, quando olhou para Saul,
no íntimo do seu coração não encontrou arrependimento. Às vezes tem pessoas que dizem que Deus é injusto, mas só que Deus não pode ser injusto, porque Deus é justo na sua natureza. Ele não muda, ele é justo. A forma de Deus agir talvez seja confusa para algumas pessoas, porque Deus julga caso a caso. Deus julga cada um na sua individualidade. Ele penetra o mais profundo do ser humano e ele consegue ver. Ele consegue ver de fato aonde há verdade e aonde não há verdade na vida daquele. Lágrima nos olhos constrange cada um de nós. Mas a Deus, não. Porque Deus sonda o coração. O que Deus se alegra é quando de fato os nossos sentimentos estão de acordo com a verdade de Deus. Então, o juiz, ele não deve levar em consideração a aparência dos seus olhos. Ele deve julgar de forma imparcial. Ele não deve olhar para aquele que é menor e para o maior, porque às vezes o maior vai ter a razão e o menor não. Às vezes o menor vai ter razão e o maior não. O que Deus quer que nós sejamos e que viemos a fazer é julgar de forma reta, justa. Não de forma a se inclinar, como nós lemos no início, como foi falado, da questão da parcialidade, onde a preferência, onde a justiça própria, onde a sua própria verdade prevalece diante das coisas, onde não se dá ouvido a outra parte. Não. Parcialidade não é bom no julgar. Deus, ele não aprova isso. Pelo contrário, ele reprova. Ele quer que sejamos justos no julgar. Vamos agora lá em Êxodo capítulo 23, para dar continuidade. Êxodo 23, no verso 7 e verso 8. Êxodo 23, verso 7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Duas coisas aqui, querido. A primeira coisa é a acusação falsa, no verso 7. Da falsa acusação te afastarás. Deus, ele não aprova, ele abomina. E nós sabemos que no dia a dia de uma sociedade há muitos casos onde pessoas levantam falsas acusações contra alguém. Irmãos, por mais que falemos a verdade e por mais que haja uma concorrência que é a mentira, as pessoas vão escolher um lado. Aquilo que a sua faculdade mental vai entender como justo ou a sua preferência. Mas só que nós não devemos escolher pela nossa falta de simpatia com alguém. Ou porque nós não queremos ouvir o outro lado. Não é isso. Mesmo aqui, com uma falsa testemunha, tem que haver ouvidos para o outro lado. Sendo que Deus reprova. Ele reprova a falsa acusação. E ele também reprova o juiz que dá ouvidos e que se inclina a som, testando som. Tanto um como o outro são reprováveis diante do Senhor. O Senhor não aceita. Então, queridos, no nosso dia a dia da vida, às vezes no dia a dia do trabalho, no dia a dia de uma igreja, no dia a dia em sociedade, no dia a dia, no nosso conviver em família, devemos ouvir os dois lados. Devemos tomar cuidado com a falsa acusação, aonde as pessoas se deixam levar por palavras vãs que não provêm. Acusações mentirosas. Ele vai dizer aqui: não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que está sendo favorecido pela falsa acusação e aquele também que está cometendo isso. Entenda uma coisa, querido.
Tem uma coisa que tem um dito popular que diz assim: olha, eu confio na justiça de Deus porque a justiça dos homens é falha. Isso, por mais que seja um dito popular, é uma verdade eterna, introduzida de uma forma diferente. Por quê? Porque Deus não deixará passar impune as falcatruas que nos dias atuais os homens cometem. Deus, Ele no seu tempo pedirá conta a todos os homens, seja nessa vida ou no porvir. Todos verão a face do Senhor e serão julgados pelas suas obras. Deus não fará vista grossa, Deus não se esquecerá. As pessoas se esquecem, mas Deus não se esquece, porque Ele faz justiça aqui. Ele vai trazer à tona as causas, Ele vai trazer à tona tudo aquilo que os homens cometeram e os julgarão. Ele julgará retamente. Então, quando alguém diz: olha, eu confio que a justiça de Deus seja feita, e nós sabemos que em sociedade há muita impunidade, que em sociedade há muitos juízes que dão ouvidos a falsas acusações. E tem uma outra coisa que assola de forma avassaladora a sociedade, que está no verso 8: também suborno não aceitarás. O suborno é quando alguém paga para ser favorecido. E tem uma coisa que é perigosa. O suborno, ele mexe com as possibilidades que vão além da sua realidade. E talvez você diga assim: não, eu não me dobrarei. Mas tem uma outra coisa, eu queria abrir um parênteses aqui, que a vida parece que nos surpreende, que é a necessidade. Muitos homens justos, muitas pessoas íntegras, na sua necessidade, entre escolher a justiça e a sua necessidade, foram vencidos por ela. Olha o que ele vai dizer no decorrer do versículo: porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Percebe, querido, que quando fala de justo, dá uma ideia de integridade, de gente honesta, de gente reta. Isso fica provado para mim e para você que tanto eu como você podemos ser tentados, e vamos ser tentados. Tanto eu como você podemos balançar, e as necessidades da vida batem na tua porta e batem na minha porta também. E que às vezes vão trazer sobre nós dores, angústias, e que vão bater a porta: Senhor, nos dá uma luz, e não veremos uma luz de Deus para nós, aos nossos olhos, e teremos que tomar decisões, querido. Alguns se manterão de pé, tremendo, mas de pé. Outros de joelhos, tremendo, mas não negociarão. Mas vão ter pessoas que vão negociar. A nossa necessidade, ela nos aprisiona. Veja como eu posso dizer por mim mesmo, como que nós reagimos à nossa necessidade. Nós ficamos incontroláveis, querido. Nós somos afrontados, nós somos cobrados para tomar uma decisão por aquilo. E o mundo à nossa volta não espera, o mundo à nossa volta tem pressa. Imagina às vezes que nós ficamos enroscados em circunstâncias que não parecem ter solução. Está dizendo aqui que esse suborno perverte as palavras dos justos. O ruim é quando a pessoa pega gosto por aquilo. Quando a pessoa começa a gostar da coisa. E tem um problema, querido. Porque diz a palavra do Senhor que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no nosso mundão, nesse mundão que a gente vive, muita gente anda embriagada por esse amor. Pessoas que são capazes de não olhar nem mesmo para a sua própria carne, a não ser para o seu próprio umbigo. Olha para isso. Aonde, com suborno... Meus irmãos, estamos aí voltando novamente, Tivemos aí uma queda.
Mas já estamos de pé. Você possa estar se reconectando aí novamente aí. Eu vou estar voltando um pouquinho. Não lembro aí onde caiu, né? Mas vamos voltar um pouquinho aí. Eu estava falando aqui de suborno, né? Que o suborno, ele consegue até fazer aquele que é justo, né? Mudar as suas palavras. E para a gente ver como que isso faz mal para as pessoas, como que isso faz mal para a gente, e às vezes a gente acha que é fácil estar na pele dos outros, né? Acha que é fácil, a gente vê muito isso, né? Pessoas, né? Elas dando opiniões de que talvez no lugar daquela pessoa decidiria de uma forma. Mas isso é muito difícil, querido, porque esse lugar, para a gente tomar uma decisão, a gente tem que viver o que aquela pessoa vive. Nós temos que estar sendo afligido por sentimentos que aquela pessoa está sendo afligida, por vontades e desejos que ela tem. E isso não compete a gente não vai conseguir nunca. E só Deus consegue ir o mais profundo, ninguém consegue olhar para dentro da gente. Ninguém consegue ter a noção de um todo dentro de nós, para poder dizer de fato que nós sentimos ou não, mas Deus consegue ver. E às vezes, muita gente boa se perde. E o ruim é quando se perde, pega gosto pela coisa. Porque começa a realizar as suas coisas, os seus desejos com suborno. Começa a se vender por causa do amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, diz a palavra do Senhor, é raiz de todos os males. E há muita gente apegada a isso. Eu queria continuar falando sobre isso lá em Deuteronômio, capítulo 16, verso 19. Diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. O suborno, continuando falando de suborno, ele cega. O suborno faz a pessoa fazer, aquele que julga, fazer acepção. Irmãos, nós somos chamados em viver em sociedade, e Deus nos ensina a viver em sociedade, praticando a justiça. Não importa, querido. Não devemos olhar para alguém e julgar ela de forma contrária, porque ela não se encaixa nos princípios e no valor de Deus. Não. Se alguém não professa a mesma fé que a minha, mas o que ela fez é certo, é justo, ela tem que parecer favorável para ela, porque a palavra me chama para ser justo. Se um cristão comete algo errado, esse cristão deve ser cobrado pelo seu erro. Às vezes, nós nos inclinamos, achamos assim, não, porque é crente ou não crente, e decidimos pelo crente. Não é isso que está dizendo. Está dizendo para aquilo que seja justo, não fazer acepção de pessoas. E às vezes, nós vemos isso continuamente, às vezes não, continuamente isso em sociedade. Pessoas julgam pela aparência. Todos nós somos tentados a julgar pela aparência. Assim como eu posso julgar, você pode julgar. Mas não é essa chamada de Deus para nós. Não devemos olhar pela beleza dos olhos, não devemos olhar pelos bens que se possui, não devemos olhar pela instrução, ou pela empatia que possa haver, não. Deus quer que façamos justiça. E não venhamos a nos vender. Porque quando nos vendemos, os nossos olhos se fecham, ficamos cegos. Ficamos cegos, como diz aqui a palavra, o suborno cega os olhos dos sábios. O sábio tem a palavra certa. Quando ele está cego, ele fala palavras loucas, sem sentido, sem direção. Olha como é que isso mexe conosco. Agora, eu queria que nós pudéssemos pensar num texto de Miqueias. Miqueias capítulo 3. Olha o que diz a palavra aqui e o que aconteceu. Eu falei lá na frente, no início, que Deus faz justiça, que Deus não aprova o julgar parcial, Ele não aprova a falsa testemunha, Ele não aprova o suborno, Ele não aprova o torcer do direito, não. Deus não aprova
o inocente ser culpado. Não. Em Miqueias capítulo 3, do verso 8 ao verso 12, fala da atitude do povo de Deus. O povo de Deus errou gravíssimo. Se nós olharmos para o dia de hoje, essas palavras são tão atuais e verdadeiras. E olha o que diz aqui, o que Deus fez com a nação. Olha para a tua vida, eu olho para a minha. Olhemos para o nosso país. Entenda uma coisa, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para contemplar bons e maus, para dar aos homens aquilo segundo as suas obras. Deus vê o nosso país, Deus vê a nossa vida, Deus olha a conduta do povo, Deus não está passando, deixando as coisas passar desapercebido, não. Talvez alguns não entendam o agir de Deus, não entendam a forma dele agir, porque Deus é misericordioso, diferente da minha misericórdia. Deus é longânimo, diferente da minha longanimidade. Os sentimentos de Deus são diferentes dos meus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, diz Isaías. Ele é capaz de perdoar o mais vermelho carmesim. Ele é capaz. Eu sou limitado em perdoar. Por quê? Porque a minha humanidade não me permite isso. Eu preciso de uma ação sobrenatural. Entenda uma coisa, querido. Deus viu o povo aqui. E Deus trouxe justiça no meio do povo. Olha o que Deus fez no meio do povo de Israel. No verso 8 do capítulo 3 de Miqueias. Diz o profeta: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina aberta de mato. Queridos, o Senhor viu o que Israel fez, o Senhor viu o que os cabeças fizeram, os juízes, o Senhor viu o que as autoridades religiosas fizeram, os sacerdotes, o Senhor viu o que o profeta fez, o que o rei fez. Ele é o rei de toda a terra, e ele julga as nações, e ele julgou Israel. No verso 9, volta a dizer, ele diz aqui: ouvi agora vós, cabeça de Jacó, e vós, chefe da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito. Deus viu, querido, ainda que alguém ali naquela causa chorasse, e Deus não tivesse respondido, como aquele que estava sofrendo queria que fosse respondido, ainda que aqueles que perverteram o direito contassem vitória e se alegrassem das suas perversidades, Deus viu isso. O tempo de Deus é diferente, mas Deus agiu. Ele fala no verso 10: edificai a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Assassinato, querido. Edificaram matando pessoas, perversidade em cima de maldade. O povo, as pessoas que tinham autoridade para
mostrar Deus ao povo e de fato seguir a justiça como deveria ser. Estavam de mão dadas em atos perversos. Irmãos, entenda uma coisa, isso aqui foi o povo de Deus fazendo isso. O povo de Deus fez isso. Gente instruída, olha o que vai dizer aqui no verso 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Suborno, querido. Os juízes decretavam por interesse próprios. Quem tinha condições de pagar era favorecido. Ele continua. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Não tem dinheiro, tem gente que é assim, querido. Eu não quero dinheiro, não quero suborno, mas eu tenho aquela coisa de me aliar com pessoas, sabe aquela coisa de manipular interesses próprios. Eu te favoreço aqui, tu me favorece lá. Alianças. Até onde isso é certo, querido? Aqui Deus condenou. Ensinam por interesse. Coração ganancioso, olhando para o seu próprio umbigo, querendo se favorecer. O Senhor se desagradou do sacerdote. Agora os profetas, e os seus profetas adivinham por dinheiro, vendendo as revelações. Vendendo. É diferente, querido, nossos dias. Quantos juízes estão aí levando suborno? Quantos sacerdotes ensinam com interesse no meio do povo de Deus? Quantos profetas entregam revelações por dinheiro? Quantos, irmão? Estão muito mais preocupados com o que vão receber do que de fato com a verdade de Deus na sua vida. Quantos? Olhemos para o mundo à nossa volta, à nossa frente. E escândalos no mundo à nossa volta, na nação, nas autoridades religiosas. Olha para isso. Olha o que ele diz no verso 12. Portanto, por causa de vós quem? Cabeças, juízes, autoridades religiosas, reis, governadores, prefeitos, olha para isso, magistérios no meio do povo, príncipes de Israel, sábios, sacerdotes, profetas, por causa de vós, Sião será lavrada. É como se passasse um trilho no meio da terra, para ser esmigalhada. Entenda uma coisa, Sião, Monte Sião, é um lugar de rocha, resistente, inabalável. Diz o salmista que Sião é inabalável, não se abalam, firme como um monte. Deus está falando, vai ser lavrada como um campo. Ele continua, e Jerusalém, a cidade, se tornará em montões de ruína, a cidade que ele conquistou através de Davi, que ele edificou o seu nome, e diz que as nações viriam até ali para ouvir os juízos e os preceitos de Deus. Ele fala, por causa de vós, Jerusalém se tornará em montões de ruínas. Irmãos, já viu um lugar destruído, onde há uma implosão, né? Destrói aquele prédio, aquela cidade bombardeada por uma guerra, é um monte de destroços, ferro distorcido, pedras. Aí pensamos nós, quem foi que edificou Jerusalém? Quem foi que construiu a cidade forte? Quem foi que estabeleceu o seu nome ali? Não foi Deus?
Entenda uma coisa, querido. Deus não tem compromisso com paredes, Deus tem compromisso com o seu nome. Deus não se importa em destruir Jerusalém, porque quem destrói Jerusalém é o pecado do povo. Vê para isso como o nosso pecado traz destruição e ruína. A minha atitude, a tua atitude, quando nós negociamos a vontade de Deus e nós erramos, trazemos ruínas sobre nós e sobre o mundo à nossa volta. Destruição. Jerusalém ia ser destruída, um montão de ruínas, por causa de quê? Por causa do suborno, por causa do ensino com interesse, por causa das adivinhações por dinheiro, por distorcer o direito, favorecer o errado. Deus trouxe destruição sobre Jerusalém. Olha que ele vai continuar dizendo, e um monte do templo, numa colina coberta de mato. Irmão, já foi algum lugar onde havia uma construção e o mato escondeu ela? Quando você passa o mato, vai ter uma casa aqui, alguém morou aqui. Virou morada de animal, morada de bichos. Olha o que está falando, que e um monte do templo numa colina coberta de mato. Sabe quem veio para cá? Babilônia. Babilônia. Diz a palavra que os homens, os guerreiros de Babilônia, eram ferozes como leões. Deus trouxe juízo. Ninguém podia entender. Deus trouxe o povo que não era seu, um povo pagão, para poder ralar a face do povo de Deus no chão, para ver se esse povo acordava. Quantas vezes, querido, cristãos sofrem porque Deus traz juízo sobre eles por causa dos seus pecados, e não reconhecem, não choram, e não lamentam, e não abandonam. Deus vê isso, querido. Deus vê o suborno, Deus vê o interesse mal intencionado, Deus vê a barganha, a venda, o interesse por dinheiro, Deus vê o distorcer das coisas. Deus trouxe juízo sobre Jerusalém, sobre a nação, sobre o povo. Deus não poupou, Ele é o dono de toda a terra. Por que o nosso Brasil sofre tanto? Há tanta imundície na nossa nação. E nós não vivemos, nós sobrevivemos, irmãos, por milagre, por graça e misericórdia. Quantas pessoas morrem de fome? Quantas pessoas padecem, querido? E os homens vivem de aparência. Quando chegará o dia de termos governantes sérios, que amem o direito, que busquem a causa do povo? Quando teremos? Não temos, querido. Podemos inclinar para a esquerda ou para a direita, para onde quer que seja, ou andar reto. Não há um que lute pela causa justa no meio do povo. Todos os homens são envolvidos por seus próprios interesses e se fazem de santo. Deus vê tudo isso, e quando Deus traz juízo na nação, sofre o povo mais uma vez. Porque quando Babilônia entrou, muitos morreram. Quando Babilônia entrou, os portais ficaram queimados. Eles entraram no lugar onde era adorado, onde os utensílios tinham sido consagrados ao Senhor, e pegou todos eles. Lembra de Belsazar em Daniel, quando ele pega do utensílio do templo e ele bebe? Uma mão aparece na parede. Olha para isso. Deus vai dizer: olha, pesado foste na balança e fosse encontrado em falta. Olha para essas coisas. O nosso Deus não dorme, o nosso Deus não pisca. Ainda que haja muita gente que acha que Deus não se importa, tem uma igreja, a igreja devemos clamar ao Senhor, devemos clamar pela sua justiça, pelo seu interesse, pela sua vontade, mas também devemos praticar a justiça de forma imparcial. Não devemos ser inclinados à parcialidade, não devemos julgar as coisas pelos nossos próprios interesses, pelos nossos sentimentos, pelas nossas próprias verdades. Não.
Parcialidade no juízo não é bom. Olha para isso aqui. Há muitos homens na face da terra em nosso tempo pedindo justiça o tempo inteiro. Uma pergunta para nós: nós somos justos naquilo que julgamos no dia a dia? Somos justos na nossa casa com nossos interesses? Somos justos aonde nós convivemos no trabalho? Somos justos nos nossos afazeres numa igreja? Somos justos no nosso cotidiano social? Praticamos a justiça ou somos parciais? Que você nessa noite possa refletir nessa palavra. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê sabedoria. Que o Senhor te capacite. E que em todo tempo o teu coração seja dependente do Senhor. Queria te convidar a fechar os teus olhos e orar a Deus nesse momento. Pai, obrigado por tua graça, tua misericórdia e teu amor. Diante, Pai, do desafio da vida de todos os dias, de tomar decisões, de julgar entre o que é certo e o que é errado no nosso viver, ó Pai, bem pedir ao Senhor, Pai, nos sustenta com mão poderosa para que possamos viver nessa terra todos os dias, ó Pai, até o fim das nossas vidas, de forma justa diante do Senhor e diante dos homens. Senhor, nos sustenta com mão poderosa, porque nossa natureza é limitada, é incapaz e é tendenciosa, Pai, para as coisas contrárias à tua palavra. Mas eu rogo a Ti nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa prevalecer em nós. E que nós, ó Pai, de forma consciente, possamos, ó Pai, nos entregar a Ti, Pai. Obedecer ao Senhor, Pai, ainda que traga dores, ó Pai, na nossa vida. Que, ó Pai, nós não venhamos a negociar, ó Pai, o direito. Que nós não venhamos, ó Pai, a agir de forma injusta diante, Pai, do julgar da vida toda hora. Mas, ó Pai, nos dá um coração reto, Pai. Nos dá um coração, ó Pai, fiel a Ti. E, Senhor, nos abençoe em sociedade, Pai. Que todo aquele, Pai, que caminhe de forma errada, todo aquele, Pai, que se entrega e se inclina, Pai, para valores e princípios que não são segundo os Teus valores, ó Pai. Primeiramente, que possam se arrepender do seu mau caminho. E, Senhor Deus, se não se arrependerem, eu rogo a Ti, Pai, faça justiça no meio do povo, faça justiça no meio da nação. Rogo ao Senhor, Pai, salva o nosso país, ó Pai, daqueles que são maus e perversos. Levanta, Senhor Deus, gente, Pai, disposto, Pai, a julgar o povo de forma justa, não inclinado, Pai, não inclinado à pobreza, não inclinado à riqueza, não inclinado à diversidade social, não, mas aquilo que é justo, que é verdadeiro e que é de forma saudável para o povo, para que o povo possa andar na face da terra de forma justa. Nós sabemos, ó Pai, que as autoridades são exemplo, e por haver, ó Pai, condutas erradas no meio das autoridades, muito do povo, Senhor, tem abandonado a justiça e tem andado de qualquer forma, Senhor. Senhor, levanta juízes, magistérios, governadores, presidentes, prefeitos, ó Pai, autoridades, ministros, ó Pai, em nosso país, e também, ó Pai, no seio da igreja, gente, Pai, comprometida, apegada, Pai, com temor, ó Pai, ao Teu nome. Gente, Senhor Deus, que julga o povo, não com interesse próprio, mas aquilo que é justo para, ó Pai, a nação, aquilo que é justo para o seio da Tua igreja. Nos abençoe, Pai, nessa hora. Sê conosco, Pai, que toda injustiça caia por terra, e todo aquele, Pai, que se vende, Pai, caia por terra. Todo aquele, Pai, que usa da maldade, Pai, caia por terra, Pai. E que prevaleça, Pai, a justiça do Senhor, ó Pai, no meio da Tua igreja e no meio da nação. Nos abençoe, Pai. Assim eu te oro e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim,
João 5,39. Que o Senhor te abençoe. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém.